Boa noite, está no ar o ND Especial Saúde. Toda sexta-feira você acompanha um programa especial voltado para o bem-estar, alimentação saudável e as novidades da medicina. ND Especial Saúde. Oferecimento. Doutora Rose Marques Estética Dental. Fone 3289-4889. IAX. Novo serviço de vacinas na unidade Ana Costa. E Instituto Oftalmológico Acioli de Guzmão. Agende sua consulta pela internet ioag.com.br. E hoje eu recebo para um bate-papo a implantodontista Rose Marques. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberta. Prazer estar aqui. Vamos falar então sobre um sorriso saudável, um pouquinho? Sim, vamos. Hoje a odontologia moderna, ela alia muito a questão da estética com a questão funcional. Aumentou aquela procura pelo sorriso perfeito? Ah, certamente, né? Eu acho que até com esse apelo da mídia, com a questão das selfies, né, nas redes sociais, todo mundo hoje quer ter um sorriso bonito, né? E se criou um novo padrão, né, de dentes brancos. Então, eu acho que às vezes até um pouco over demais, as pessoas querem os dentes cada vez mais brancos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado entre o natural e o artificial. Né? A senhora apontou um ponto muito importante, que é a questão das redes sociais, né? E realmente essa questão da visibilidade, da imagem, ela proporcionou essa procura, né? Por exemplo, eu trabalho bastante com lente de contato, mas eu procuro fazer esse trabalho realmente quando existe uma indicação. Realmente quando a pessoa está com um sorriso feio, amarelado, dentes tortos. Então, existe um porquê para fazer esse trabalho. Só que hoje, no meu consultório, rotineiramente, tem pessoas jovens com os dentes belíssimos que chegam falando que não estão satisfeitos com o seu sorriso, que é um sorriso natural, que é um sorriso saudável e querem fazer por estéticas, por vaidade. Então, assim, é uma linha bem tênue, né, essa indicação. Então, muitas vezes eu falo assim, não, eu não vou fazer porque não é indicado para você. Que é esse caso, né? Já aconteceu, então, da senhora avaliar uma pessoa que quer que a sua função estética seja melhorada, mas aí se for pensar na questão estética e na questão funcional, não valeria a pena para ela, não seria algo benéfico se a gente for falar em questão de saúde. Já disse um não para um paciente? Muitas vezes, centenas de vezes. Por conta disso? Sim. A estética bucal, ela influencia, obviamente, na autoestima da pessoa, né? Muito. Porque, assim, eu atendo bastante pessoas de mais idade. Então, por exemplo, há uns 2 meses atrás, eu atendi uma senhora de 92 anos, dona Dolires. Então, com 92 anos, ela tinha uma prótese que machucava e ela não conseguia mais comer, ela não conseguia mais sorrir. E ela, com 92 anos, me procurou para fazer implante. E eu fiz um implante de carga imediata, em 2 dias ela voltou a sorrir. Mas, assim, quando ela voltou na outra semana, já era outra pessoa. Ela tinha mudado o cabelo, estava maquiada, ela estava, né, toda produzida, né? Porque aquilo, o sorriso novo para ela deu uma injeção de ânimo para ela. E aí não foi nem só estético, né, doutora? Foi a questão estética e funcional. No caso também. dela, ela queria, antes de mais nada, comer. Então, a gente sempre tem que aliar a função e aí, como a gente tem que fazer a função, a gente faz com uma estética mais bonita. Falar sobre a questão das restaurações, há alguns anos as restaurações normalmente elas eram feitas com amálgama. Isso é um material seguro para a saúde? O que a gente pode falar um pouquinho sobre amálgama? É uma palavra que significa mistura. Amálgama o que é? É uma mistura de prata, zinco, cobre e mercúrio vivo. Aquele mercúrio do garimpeiro, aquele mercúrio do termômetro, né? Que é cancerígeno, que faz mal para a saúde. Então, assim, existia no passado muitos dentistas, na época que o dentista trabalhava sem luva, que tinham câncer nas pontas do dedo por manipular o amálgama. Então, no passado, o dentista fazia com meio que a olho, ele colocava esse pó, né? Jogava o mercúrio e mexia e fazia as restaurações de amálgama. Então, isso, com o passar do tempo, liberava mercúrio na corrente sanguínea do paciente. Aí foi evoluindo, surgiram, né, esse problema de câncer na ponta do dedo, aí inventaram um aparelho chamado amalgamador. O que esse amalgamador fazia? Ele misturava para o dentista não ter que pôr a mão. Só que esse amalgamador era por volume. Ele tinha um copinho de mercúrio vivo e um copinho de limalha do pó. E você mexia, e ele batia e agitava.
Só que nenhuma reação química é por volume, e sim por peso. Então, sempre ficava mais mercúrio do que eu podia, ficava mercúrio sem fazer reação química. E aí foram feitos vários trabalhos na Europa. Então, por exemplo, Suíça, Alemanha, Holanda, é proibido amálgama, é escrito verboten, proibido, né? Eles não usam em hipótese alguma. Então, com essas pesquisas todas, os americanos continuaram, né, produzindo amálgama, mas agora de uma forma diferente. Agora eles passaram a fazer o amálgama em cápsula, onde tem um peso, está pesado a quantidade de limalha e a quantidade de mercúrio, para isso fazer a reação química e não fazer mal para a pessoa. Então, assim, ainda é utilizado nas redes públicas, né? Hoje a gente tem restauração dessa forma. Então, mas dessa forma que agora vem em cápsula, com um peso adequado para fazer uma reação química adequada. Só que todas as pessoas fizeram há 10, 20, 30 anos atrás. Então, foi feito de maneira sem fazer a reação química adequadamente. Ou seja, essas pessoas correm algum risco? Sim. Dá para dizer isso? É difícil, assim, existem muitas pesquisas nisso. Existe um trabalho que foi feito com 2.000 pessoas, onde analisou que depois que removeu os amálgamas, todos tiveram uma melhora da saúde como um todo, né? Mas, assim, para a gente afirmar isso, a gente briga com os grandes laboratórios, né? A minha opinião pessoal, o que eu posso dizer é que eu tinha 16 amálgamas na minha boca, eu tinha 4 aqui, 4, 4 e 4, e eu retirei todos, principalmente, eu fiz vários cursos na Alemanha, quando eu ia lá, nos cursos, os dentistas viam que eu tinha amálgama na minha boca e eles ficavam horrorizados. Então, assim, na Europa é totalmente proibido, né? E aqui no Brasil, infelizmente, ainda ele é usado. Só para a gente entender um pouquinho melhor, senão vai ter uma fila daqui a pouco lá no seu consultório, o pessoal querendo tirar a amálgama. Existe, a senhora falou que melhorou a saúde das pessoas depois que elas tiraram isso. Dá para a gente identificar algum sintoma que possa ser proveniente do uso da amálgama? Dor de cabeça, problemas na articulação, né? Essa pesquisa, eles fizeram referência a vários quadros, né? Mas todos tiveram uma melhora, né? Agora, podemos afirmar que se retirar o amálgama, a pessoa vai melhorar? Não, cada ser humano é único. Reage de uma forma. Que no passado não tinha um substituto adequado para o amálgama, né? Existiam as resinas infiltravam e acabava sendo pior que o amálgama. Hoje a gente trabalha com uma técnica chamada inlay. O que é isso? Hoje a gente escaneia o dente, a gente remove esse amálgama, a gente escaneia o dente e a gente imprime o pedaço do dente que está faltando com a mesma anatomia, com a mesma escultura de um dente natural, de um dente verdadeiro. E que material que é usado? É porcelana. Porcelana. Então, assim, ela é totalmente biocompatível, ela faz reação química, então ela veda, ela não vai dar infiltração, porque qual era o grande problema do amálgama? O amálgama, ele parava mecanicamente no dente. Então, a pessoa tinha uma carizinha pequenininha, o dentista fazia uma cavidade assim, onde a boca era menor e a base era maior. Para ele colocar o amálgama, aí o amálgama secava e mecanicamente ele não saía, porque a base era maior e a boca era menor. Então, o dentista sempre tinha que estragar um pouco o dente da pessoa, aumentar para o amálgama segurar. Para preencher todo aquele Porque vazio. não existe reação química, ele é uma tampa, ele só obtura. Então, comparado com a técnica de hoje, os materiais que a gente tem hoje é muito superior. Por quê? Porque hoje a gente trabalha com reação química, que vai vedar, que não vai dar infiltração, com uma anatomia correta. Outro problema do amálgama era quando o amálgama ficava entre um dente e outro, então às vezes o fio dental ficava muito espaçado, o dentista tinha muita dificuldade de fazer juntinho, de fazer justinho, né? Então, hoje, com o computador, não, a gente faz certinho. Então, a pessoa passa o fio dental, desliza, não fica aquele espaço grande entre os dentes. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre as lentes de contato. Nós voltamos já já. O ND Especial Saúde está de volta e o nosso bate-papo de hoje é com a implantodontista Rose Marques. Doutora, a gente falou sobre a questão das restaurações, obturações com a amálgama e agora eu gostaria de focar um outro assunto que é a questão das lentes de contato. Antigamente se falava em lente de contato, se pensava só na visão, né? Hoje já está muito comum essa lente de contato dental. Para que serve? Como é que ela surgiu?
Então, essa lente de contato, ela é muito indicada para quem tem um sorriso feio, vamos dizer assim. Então, a pessoa tem um sorriso impregnado por tetraciclina, que é aquele antibiótico que deixa o dente cinza. Então, essa pessoa tem o dente cinza, o dente amarronzado, isso atrapalha a profissão, atrapalha a autoestima. E um clareamento não resolve, uma resina não resolve. Então, a lente de contato vem para resolver esses casos onde é necessário, né, para trazer um ganho para a pessoa, para trazer bem-estar para a pessoa. É uma aplicação em cima do dente? Então, é feito um leve desgaste no dente. Algumas pessoas não é necessário desgaste nenhum. Quando? Quando a pessoa tem um microdente, tem dentes muito pequenos, né? Agora tem uns dentes chamados dentes conoides. As novas gerações estão nascendo com os dentes laterais no formato de cone, bem pequenininho. Então, se a pessoa tem esse dente conoide, ela pode pôr a lente por cima sem fazer nenhum desgaste, porque está faltando dente ali. Então, a gente acrescenta e fica 100% natural. Outra coisa, a gente usa lente quando a pessoa tem os dentes desalinhados, quando a forma é incorreta, quando ela tem muita resina. Às vezes, a pessoa tem muitas restaurações de resina e a resina tem uma longevidade pequena. Ela fica boa, assim, uns 2 anos. Depois de 2 anos, às vezes, já infiltra, amarela, escurece, tem que estar polindo, né? Para fazer uma resina duradoura, são poucos os profissionais que dominam a técnica da resina. Com a lente, não. Você coloca a lente e ela pode ter uma durabilidade aí de 20, 25 anos, sem escurecer, sem amarelar. E quanto tempo demora essa aplicação? São 2 sessões. A pessoa vem numa primeira sessão, a gente escaneia o dente, faz o desenho em 3D, manda para o WhatsApp da pessoa, então ela vê como vai ficar o novo sorriso, e aí a gente imprime. Então, assim, a gente imprime um protótipo e sobrepõe na boca da pessoa para ela se ver com aquele novo sorriso. A gente faz como uma maquete, né? Para a pessoa ver ao vivo na boca dela como que ela vai ficar. Se ela não gostar, não se identificou, dá para trocar. Sim, se ela não gostar, a gente pode redesenhar, né? Mas normalmente a gente acerta, porque assim, depois de 27 anos de carreira, eu tenho um pouquinho de facilidade de absorver e entender o que a pessoa quer, né? Eu faço uma anamnese assim, onde eu me preocupo, eu falo para a pessoa o que você quer, o que você deseja, como você imagina seu sorriso. Então, a partir daí, a gente cria de acordo com o que a pessoa solicitou. Agora, a lente de contato, doutora, ela não substitui o aparelho ortodôntico, né? Ela não consegue mexer no movimento do dente. Em alguns casos, sim. Por quê? Então, por exemplo, se a pessoa tem espaços entre os dentes, muitos vãos entre os dentes, com a lente de contato fecha. Hoje, a gente tem muita parceria com os ortodontistas. O ortodontista ajeita a boca até onde ele consegue, né? Coloca as raízes no lugar certo, depois manda para a gente finalizar o caso com as lentes, para ganhar uma estética mais adequada. É o arremate, então, do trabalho, é isso? Isso. Tem uma diferença entre lentes de contato e facetas de porcelana? Então, na verdade, a técnica, o nome, assim, no livro vai estar escrito faceta. Mas entre os dentistas, o que se definiu foi que faceta é quando o protético faz com um modelo refratário, que ele pega o pincel e ele faz em cerâmica com o pincel e coloca num forno. Então, isso é feito manualmente. Então, ela fica com uma espessura um pouco mais grossa. Então, a faceta, a gente considera quando é um pouco mais grossa, que é feita manual. A lente, hoje, é feita com uma fresadora. Como que é isso? Ela é feita, é um smile designer, é um designer de sorriso, e existe um bloco de cerâmica, né? E coloca na máquina, e a máquina vai fresar, vai entalhar aquela lente bem fininha. Então, a gente chama de lente uma faceta bem fininha. Então, lente e faceta são a mesma coisa, só que lente é uma faceta bem fininha. Agora, a senhora falou que no primeiro momento se coloca para a pessoa ver como é que ficou o sorriso, ver se ela concorda com a sua nova estética. Depois, não dá para tirar mais, não é igual a lente do olho que você põe e tira. Não. Ela é definitiva. Esse mocap, o que é mocap? Essa amostra que a gente faz para a pessoa, por exemplo, eu fiz semana passada uma paciente que tinha bruxismo e ela tinha os dentes muito curtos, muito curtos. E a gente redesenhou o novo sorriso, né? Então, a gente coloca aqui e
coloca na boca. E existe um produto chamado Structure, que foi inventado pelos alemães, que vai simular exatamente como vai ficar. Quando ela pegou o espelho, ela começou a chorar. Ela falou assim, nossa, mas quando eu tinha 18 anos, meus dentes eram assim. Ela se identificou totalmente, porque existe uma lógica. Pela largura do dente, nós descobrimos a verdadeira altura. Então, os dentes envelhecidos, eles ficam com aspecto jovial, porque existe uma lógica, né, entre altura e largura. Então, a gente consegue determinar realmente como essa pessoa era quando ela era mais jovem. Então, ela fica com um sorriso rejuvenescido. Nossa, muito interessante. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre as lentes de contato. Nós voltamos já já. O ND Especial Saúde está de volta e o nosso bate-papo de hoje é com a implantodontista Rose Marques. Doutora, a gente está falando sobre a lente de contato e essa lente de contato ela pode envolver o dente inteiro, é isso? Sim, quando necessário, isso tem que ser avaliado caso a caso, né? Cada ser humano é único, então é necessário a gente fazer uma pré-avaliação para ver qual é a indicação melhor para essa pessoa. Por exemplo, um paciente que tem bruxismo, obrigatoriamente nós temos que envolver o dente todo, porque senão com o bruxismo ele vai fazer alavanca e da mesma maneira que ele destruiu o dente natural dele, ele é capaz de deslocar a lente. Então, por garantia, Precisa a gente envolver, que aí é risco zero. Agora, num dente que está completamente envolto numa lente de contato, ele não tem risco de ter cárie, então? Não, porque a lente é inorgânica, o ácido da cárie não vai corroer a lente. E a limpeza desses dentes, como é que é? É absolutamente normal. O meu sorriso é todo lente de contato, eu tenho 12 lentes. É um dente normal, natural. Tem que passar fio dental e só isso. Essa lente, a gente falou que em alguns momentos ela pode substituir a questão do aparelho ortodôntico. Ela Sim. pode também modificar a mastigação da pessoa? Sim, porque assim, a lente, a gente chama de lente só que a parte anterior. Mas, por exemplo, eu atendo pacientes que têm problema de mastigação, que têm problema de oclusão, onde os dentes não se encontram. Então, nós fazemos lentes nos dentes posteriores, mas não que chame lente. Pode ser coroas, pode ser inlay, onlay. O que é isso? Inlay é quando é um pedacinho do dente, onlay é quando é um pedaço grande do dente. Então, tem pacientes que a gente refaz toda a mordida. Nós refazemos 28 dentes, 14 embaixo, 14 em cima, para que eles se encaixem perfeitamente. Porque tem pessoas que vão envelhecendo e aqui vai ficando muito fundo, vai ficando muito baixo. A boca passa a fechar mais do que devia. Aí começa a afetar o ouvido. Então, quando a gente faz esse trabalho de reabilitação com as lentes na frente, é a mesma técnica da lente ou para os dentes do fundo. É que nos dentes do fundo não chamamos de lente. A gente escaneia e aumenta os dentes. Então, a pessoa tem um conforto mastigatório, ela tem um bem-estar, porque rejuvenesce e volta a ter saúde. Para quem tem retração na gengiva, por exemplo, o que seria indicado para se melhorar a estética? Algumas pessoas a lente resolve. Agora, se a retração for muito grande, existe cirurgia de enxerto. Mas, normalmente, essas cirurgias, elas são temporais, porque passa o tempo e volta novamente. Então, na maioria das vezes, o que vale a pena é a prevenção, né? Usar uma escova de dente adequada, uma escova macia, não ser enérgico ao escovar os dentes, realmente para não causar retração. A força, né, na hora da escovação muita força. É um problema. Isso. Quem usa essas lentes de contato ou as facetas precisa se abster de algum tipo de alimentação ou é tudo liberado? Não, é tudo liberado. Café, Coca-Cola, molho? Café, vinho tinto não vai escurecer. Infelizmente, o cigarro também não vai escurecer, mas não indico ninguém a fumar. Não precisa falar. Tem prazo de validade? Em torno de 20 anos, 20, 25 anos. Passado esse tempo, se faz uma outra lente de contato? Se a pessoa envelheceu, se ela perdeu o osso e a gengiva subiu, pode ser feito uma nova lente. Mas seria a mesma coisa que o dente natural. O dente natural também envelhece, então poderia fazer a lente no futuro novamente. Ok, agora a gente falou que a limpeza em casa, de uma forma geral, é feita da mesma forma. Agora, aquela limpeza feita no dentista periodicamente, ela tem alguma diferença para quem usa as lentes de contato ou é completamente... A lente de contato é o seguinte, você tem um esmalte no seu dente.
Você não está feliz com esse esmalte porque ele está manchado, porque ele está torto, porque tem uma má formação, né? Existem alguns problemas genéticos que o esmalte nasce com manchas, nasce com erosões, né? A lente simplesmente é um novo esmalte. O dente volta a ser dente. Agora, a gente falou anteriormente, doutora, que ela poderia ser uma alternativa ao clareamento. Hoje o clareamento, ele ainda é bastante procurado? Se a pessoa tem um dente rígido, tem um dente saudável, a primeira indicação é um simples clareamento. A gente só vai partir para a lente quando o caso é grave. Na maioria dos casos, um clareamento resolve. E o clareamento, ele pode tirar o esmalte natural do dente? Não, Mito ou de verdade? maneira alguma. O clareamento é um grande detergente, ele não faz mal nenhum, ele pode ser feito a cada 6 meses, se a pessoa desejar. Não existe nenhum dolo. E escaneamento bucal, doutora, o que a gente tem de novidade? Então, as lentes hoje não tira mais molde, né? Então, a gente simplesmente Aquele escaneia. lá que a gente fazia do aparelho, que dava que ânsia dava de ânsia de vômito. vômito. Mesmo para fazer aparelho, hoje a gente escaneia o dente e a gente tem uma técnica, né, que é o Invisalign. E esses aparelhos vêm pronto, totalmente transparente, incolor, não tem mais aqueles ferrinhos, né? Tudo feito através do scanner, né? A tecnologia 3D faz desde uma simples obturação até uma boca inteira. Por exemplo, eu pego o paciente que eu fiz implantes, né? Na boca inteira. A gente escaneia e faz novos dentes. Com o mesmo formato? Com o mesmo formato que ficaria era da pessoa. imperceptível. Sim. A gente pode até clonar dentes naturais, né? A gente pode, por exemplo, pegar uma mãe que perdeu os dentes e ela fala, meus dentes eram lindos, iguais os dentes da minha filha. A gente escaneia a filha e imprime para a mãe, igual, com a mesma anatomia. É possível se identificar doenças bucais através do escaneamento intraoral? Com o escaneamento, a gente vê cada detalhe, né? Mas o diagnóstico, por exemplo, eu já uso a câmera intraoral há muitos anos. Então, assim, a câmera e o scanner, a gente consegue ver a mesma coisa, né? A vantagem do scanner é que a gente pode movimentar e ver as funções, ver a musculatura, como essa boca se encaixa, né? Ok, doutora, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Obrigada. Muito sorriso perfeito, né, para todo mundo. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.